Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Desta vez estarei analisando o uso que o Evangelho de Marcos faz do livro do profeta Isaías. É onde eu estou abordando a questão da citação direta, das alusões e dos... Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, escreva também nos comentários para que nós possamos interagir e não deixe de assistir o vídeo até o final. O profeta Isaías, ele pode ser dividido basicamente em três partes. A segunda parte, que vai do capítulo 40 até o capítulo 55, tem como principal tema o servo sofredor. Existem vários versículos que falam do servo, e o mais conhecido é justamente, são 4 cânticos do servo, que os estudiosos falam. O quarto é justamente aquela que é conhecida como a maior profecia messiânica dentro do profeta Isaías, que é Isaías 53. Mas no capítulo 42 já fala do servo sofredor. E é justamente essa temática do servo sofredor que ela é explorada no Evangelho de Marcos. Inclusive, quando você tem os servos. Lemos agora aqui no início, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, você não tem ali uma menção direta, ou seja, uma citação direta de Isaías, mas você tem aqui que eu poderia chamar de eco, porque a única coisa que faz lembrar é a menção de servo e daquele que veio para servir, para dar sua vida em resgate. São dois verbos que remetem para esse eco do tema do servo sofredor lá em Isaías, apesar de você não ter uma citação direta. Agora, o livro do profeta Isaías, não somente essa segunda parte, mas todo o livro do profeta Isaías vai ser bem explorado. Então vamos abordar aqui algumas citações diretas. Como eu expliquei, além das citações, você tem alusões, quando não fica tão evidente assim, aí você precisa prestar bem atenção a qual versículo está sendo mencionado, e você tem o eco, que é ainda muito mais sutil. Você tem que aprofundar ainda muito para perceber. Então eu vou selecionar aqui as citações, algumas citações, mas sabendo que existem outras alusões, e principalmente ecos. O livro do profeta Isaías ele é muito explorado. Como o Evangelho de Marcos ele é reputado como o primeiro evangelho escrito, ele passou a dar essa tônica, para os demais evangelhos, de explorar também o livro do profeta Isaías. Justamente logo no início nós temos a primeira citação, bem no início do Evangelho de Marcos. Então vamos abrir ali no primeiro capítulo. Aqui no primeiro capítulo você tem princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí está escrito assim no versículos 2 e 3. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Uma coisa que chama a atenção aqui é que somente o versículo 3, na verdade, é uma citação do profeta Isaías. Aqui no versículo 2, na verdade, é uma citação de Malaquias 3:1. O que acontece? Isaías é considerado o principal profeta.
Então ele fez uma junção de duas passagens e creditou tudo àquele que é considerado o principal, que é Isaías. Mateus vai fazer a mesma coisa, quando lá no capítulo 27 ele cita uma passagem de Zacarias, mas ele acredita a Jeremias, porque na verdade ele faz um eco da questão da venda do campo de oleiro. Isso fica muito sutil, aí você lembra de Jeremias 32, mas a citação em si lá é do profeta Zacarias. Então vamos aqui, lá em Isaías 43, porque aqui é uma citação de Isaías 40, versículo 3. E aí diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no erro, vereda a nosso Deus. Um detalhe bem interessante é, lembrando que nossas traduções, elas colocam ponto, vírgula, etc. Só que as primeiras cópias da Bíblia não tinham pontuação, sequer tinham separação entre as palavras. Então essa colocação do ponto, da vírgula, foi muito posterior. E segundo alguns estudiosos, a vírgula aqui teria que ter sido, na verdade, os dois pontos teriam que ser colocados depois do verbo clamar. Voz do que clama, dois pontos. No deserto preparai o caminho do Senhor. Inclusive temos uma cópia de um manuscrito do Mar Morto, que mesmo sem pontuação fica claro que o sentido seria esse, porque aqui estaria falando da voz que clama, e que é no deserto que deve se preparar o caminho do Senhor. Ainda no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, no versículo 11, nós temos uma outra citação. Então, lá no capítulo 1, versículo 11, diz assim, que é o episódio em que Jesus está sendo batizado. Então diz assim: e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós temos uma citação de Isaías 42, no versículo 1. Então vamos lá, em Isaías 42. E aí, lendo como está lá em Isaías, fica mais clara essa questão da temática do servo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma, pois o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. E lá está citado em Marcos, ele fez uma junção com o Salmo 2. Mas aqui, importante é mostrar como já ali, a partir do versículo 11 do primeiro capítulo, você tem essa temática do servo. Eis aqui o meu servo a quem sustenta. Então o Evangelho de Marcos tem essa proposta de mostrar Jesus como o servo. Bem? A próxima citação nós vamos encontrar no capítulo 4, no versículo de número 12. Marcos 4,12 diz assim: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os
pecados. Jesus aqui está explicando aos discípulos por que a necessidade de falar tudo em forma de parábolas. Por que ele quer explicar aos discípulos e não aos de fora. E aí faz uma citação de Isaías, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10. Então, Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Podem até deixar um marcador aí no Evangelho de Marcos e no livro de Isaías, que vamos estar sempre trabalhando os dois. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece os ouvidos, e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Quando nós vemos leves modificações no texto, é porque o Evangelho ele está citando o texto grego e não o texto hebraico. Então, às vezes, não tem exatamente palavra por palavra por conta disso. Via de regra. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito no grego, então o mais comum é que eles utilizassem a tradução grega do Antigo Testamento. Embora em algumas ocasiões você perceba que eles estão acessando o texto hebraico. Outra citação que Marcos faz de Isaías está lá no capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, versículos 6 e 7. E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. É uma citação lá de Isaías, capítulo 29, no versículo 13. Isaías 29, no versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. E é interessante ver a continuidade, que não é aproveitada lá em Marcos, no versículo 14. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa em uma sombra, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Lá em Marcos, no capítulo 7, Jesus está debatendo acerca da tradição judaica. Ele não está menosprezando a tradição, mas Jesus está deixando bem claro que nenhuma tradição humana pode se equiparar em autoridade à Bíblia Sagrada. Daí a necessidade de ter a percepção da diferença que existe entre doutrina, norma e tradição, que é baseada em usos e costumes. Usos e costumes podem, como muitas vezes se tornam, em normas. Normas precisam ser respeitadas, mas jamais você pode colocar as normas como sendo equiparadas à doutrina bíblica, porque doutrina é somente aquilo que está claramente exposto na Bíblia.
Essa é a colocação lá no Evangelho de Marcos. Ainda no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, nós temos uma outra citação. Lá no finalzinho do capítulo, nos versículos 35 e ao 37. Quando aqui você tem a menção da cura de um surdo e mudo, ou, como alguns colocam, um surdo ligado, que é um milagre de Jesus que é citado apenas e tão somente pelo Evangelho de Marcos. Ele não tem paralelo nos outros evangelhos. Eu vou ler a partir do versículo 31, mas a citação está no finalzinho. Marcos 7, 31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu e tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Aqui no versículo 35 começa a citação, ou melhor, uma alusão a Isaías. Vamos lá, 36. E ordenou-lhes que a ninguém dissesse, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, dizia: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Não temos exatamente uma citação, mas uma alusão a Isaías 35, nos versículos 5 e 6. Vamos lá. Isaías 35, nos versículos 5 e 6. Isaías 35, nos versículos 5 e 6, diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ou seja, ali, isso aqui é geralmente uma alusão. Você não percebe de imediato que está fazendo menção aqui a essa passagem. Mas o que o Evangelho de Marcos está propondo ali é mostrar que Jesus está cumprindo essa profecia que nós estamos vendo aqui em Isaías. Você vai ter que ler todo o conjunto para perceber que é uma alusão. Não é citação, porque não é todo o versículo ou parte do versículo que está sendo mencionado, mas está aludindo a essa profecia aqui. Uma outra citação nós encontramos no capítulo 9 de Marcos, no versículo 48. Marcos, no capítulo 9, nos versículos 47 e 48. Eu vou ler o 47 só para dar o contexto. Mas a citação, ela estará no versículo 48. Diz assim, Marcos 9, 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Aí no versículo 48, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa é uma citação justamente no final do profeta Isaías. Isaías 66, 24.
Isaías 66, 24. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Então, essa citação aqui do último versículo de Isaías, que é considerado tão impactante que na leitura das sinagogas, quando precisam ler esse trecho, eles repetem o versículo anterior, para não ter que terminar no versículo 24. O que Jesus está querendo mostrar ali é justamente o impacto da realidade da condenação eterna. E mais uma vez utiliza aqui o profeta Isaías. Mais uma citação nós encontramos no capítulo 11, no versículo 17. Marcos 11, 17. O senhor chama isso de citação, né? Sim, a citação é quando você tem mais de 6 palavras em comum, quando fica a mesma sequência, né? Você não precisa nem citar o versículo todo, mas quando você tem mais de 6 palavras na mesma ordem, é uma citação. E a alusão? A alusão seria menos de 6 palavras e não na mesma ordem. E o eco seria quando você tem 2, 3 palavras e aí é coisa muito sutil. Tanto é que na maioria das vezes é difícil você perceber o eco. Então, Marcos 11, 17 diz assim: e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Essa é uma citação de Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Isaías 56, 7 nos diz assim: e também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É interessante que aqui no capítulo 56 de Isaías, nós temos de maneira mais marcante essa perspectiva universal da graça divina. Algo que não fica restrito apenas aos judeus, mas também está se estendendo a todos os gentios. Isso já é colocado de uma certa maneira antes, mas fica mais evidente aqui a partir do capítulo 56. Tanto é que do 56 em diante, nós temos aquilo que muitos conhecem como a terceira parte do livro do profeta Isaías. Então, vai. Outra citação está lá no capítulo 12. Chegamos lá ao final. No capítulo 12, do versículo 1 ao 9, Marcos 12, do versículo 1, Marcos 12, do versículo 1 ao 9, que trabalha a parábola dos lavradores maus. Eu vou ler só o versículo 1, porque segue até o versículo 9. Mas eu vou ler só o versículo 1. E começou a falar-lhes por parábolas: um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Essa
parábola aqui é uma citação adaptada de Isaías capítulo 5. Isaías, no capítulo de número 5. Isaías 5 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Qual é a aplicação que é feita ali no Evangelho de Marcos? Que, infelizmente, o povo de Israel não deu os frutos esperados. E Jesus coloca isso como um cumprimento do que está sendo dito aqui em Isaías, no capítulo 5. E uma última citação, no capítulo 15. Marcos 15, 27, e que acaba sendo a mais conhecida. Marcos 15, nos versículos 27 e 28. Então, Marcos 15, nos versículos 27 e 28, diz assim: e crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. É justamente uma citação de Isaías 53, lá no finalzinho, no versículo 12. Isaías 53, no versículo de número 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Só para nós encerrarmos aqui, essa menção de muitos vai servir também de eco. Vai servir de eco também lá no Evangelho de Marcos. Então, quando Jesus diz que ele deu a sua vida em resgate de muitos, ele está sutilmente mencionando aqui também essa parte do profeta Isaías.